Olá, meus queridos, quero saudar todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Você que tem nos acompanhado em toda essa série de mensagens, Fidelidade a toda prova, eu quero caminhar com vocês hoje, dentro do último tema que nós iremos tratar agora nesse mês de setembro, uma urgente postura. Eu quero conversar com vocês baseado no texto do profeta Daniel que temos trabalhado em toda essa série. Especialmente hoje, nós vamos tratar de Daniel, capítulo 6, versículos 6 a 10. E eu quero chamar sua atenção para a meditação e para a leitura desse texto bíblico. Daniel, capítulo 6, versículos 6 a 10. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que, nos próximos 30 dias, fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o texto continua: e assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Quero convidar você para uma palavra de oração nesse momento. Agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção de podermos, ó Deus, nos debruçar diante da Tua palavra, ouvir a Tua voz. E é isso que nós pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor fale conosco. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Fala com cada um, ó Deus. Usa a minha vida, eu me coloco nas Tuas mãos, e que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, nós vivemos em uma sociedade chamada talvez uma sociedade plural. Muitas pessoas têm visto essa sociedade de uma maneira assim pluralista. E como o próprio Timothy Keller, ele trata em um de seus livros, Mundo Plural, a pluralidade é justamente essa perspectiva de que uma pessoa ela crer numa determinada doutrina, mas ela também pode aceitar outra religião, ela pode ao mesmo tempo crer em várias religiões, em várias ideologias, em vários aspectos da vida. Ela não está firmada necessariamente em uma doutrina, ela não está firmada necessariamente em uma convicção, mas ela crê quase que em tudo, em todos, ela está aberta a todo esse cenário. O que para alguns a pluralidade pode de repente significar liberdade, porque afinal de contas você pode ser o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, você está dentro desse princípio da pluralidade. Para alguns isso pode significar, como eu disse agora há pouco, liberdade. Para outros, porém, pode significar imposição. Uma imposição. À medida em que as pessoas elas são obrigadas a aceitarem todas as formas de pensamento. Nesse ponto, a pluralidade pode ser algo impositivo, porque, afinal de contas, todos, olha só o plural, todos estão pensando em qualquer coisa, você é aberto para você pensar. Porém, isso pode causar, muitas vezes, uma imposição de que você tem que se abrir para tudo e para todos. Ainda em seu livro, olha só o que o Timothy Keller fala. Ser tolerante implica em suportar crenças e práticas das quais não compartilhamos. Não significa aceitar essas crenças ou aprovar essas práticas.
Na verdade, a exigência de aceitação é uma impossibilidade filosófica. Não tem como você falar para uma pessoa, olha, você tem que aceitar isso, porque é assim que nós vivemos. O mundo moderno é dessa forma, o mundo funciona desse jeito. Isso é modernidade, isso é você ter uma mente aberta. Isso, na verdade, é uma impossibilidade filosófica. Assim, quanto mais nos tornamos plural, quanto mais somos plurais, vamos dizer assim, mais a nossa essência é diluída. Olha que problema, olha que situação aí. É como, de repente, você ir no mercado e vai comprar, de repente, um suco, ou um suco de laranja, um suco de uva. Quando você vê escrito suco de laranja integral, o que isso significa? Suco de laranja integral é aquilo, de repente, você pega uma embalagem, você olha, contém suco de laranja, 100%. Então você pensa, fala assim, puxa, eu quero comprar um suco de laranja. Você fala suco de laranja integral, a embalagem está falando que aquilo que contém naquela embalagem é somente suco de laranja. Então, a essência dela, o que é? Ela é suco de laranja. Agora, muitas vezes a gente tem visto por aí suco de laranja, néctar de laranja, qualquer coisa que você vai ver no mercado, qualquer nome comercial. E existe um probleminha aí nessa questão. Quando você olha esse suco de laranja, mas você não vê a palavra integral, você vai olhar ali, de repente, no rótulo da embalagem, contém suco de laranja, ou tantos por cento de suco de laranja, contém água, contém suco de maçã, já vi isso. Você vai comprar um suco de alguma coisa, mas tem suco de maçã junto. E daí contém várias outras coisas. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que a essência, né? E a essência ela não é suco de laranja. Ela pode parecer suco de laranja, ela pode ter cara de suco de laranja, cor de suco de laranja, a embalagem pode ter um jeitão de suco de laranja, embalagem de suco de laranja, mas essencialmente não é suco de laranja. E é isso que a sociedade, que o mundo moderno quer fazer com as pessoas, e principalmente com os cristãos. Que você tenha aparência de crente, tenha cara, jeitão, talvez alguns costumes de crente, mas você não ser um crente integral. Você tem cara de crente, jeito de crente, fala como crente, mas não é essencialmente crente. Isso que o mundo quer fazer com aqueles que são servos do Senhor. O mundo quer pintar um mundo plural. E cada vez que nós nos tornamos plurais, nós nos diluímos. Misturamos água, misturamos qualquer outra coisa na nossa essência, no nosso cristianismo. E nos perdemos daquilo que nós somos verdadeiramente. Se você é tudo, você não é nada. Se você é tudo, você não é nada. O texto nos mostra que Daniel era um homem íntegro. Olha só o que diz o texto sagrado aqui para nós. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar lá um pretexto para pegar Daniel, porque eles estavam meio invocados, estavam incomodados com Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem alguma culpa nele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel era um crente 100%. Daniel ele era integral. Ele não era um crente diluído com as coisas desse mundo, nem um crente plural. Ele era crente em toda a sua essência. Isso que nós podemos ver nesse texto. E por isso, queridos, tem um porém em toda essa história. A integralidade, ela traz para nós, ela traz alguns resultados que eu queria aqui compartilhar com vocês. O primeiro resultado que traz a integralidade é um resultado de confiança. O versículo 2 de Daniel, capítulo 6, nos mostra que o rei Dario tinha confiança em Daniel ao ponto de confiar a ele
de dar a ele, de colocar nas suas mãos responsabilidades, poderes, para que ele pudesse estar à frente. E essa é uma das qualidades, ou um dos resultados de uma integralidade. Um outro resultado é o destaque que Daniel ganha. Uma pessoa íntegra, ela se destaca dos outros. Foi justamente isso que aconteceu. O versículo 3 também nos mostra isso. Que Daniel, ele se destacou dentre os demais. Porém, isso gerou algo para ele. Veja só, não só coisas boas geram aí uma integralidade. As pessoas, elas se incomodam. Elas ficam incomodadas. Uma pessoa íntegra incomoda as outras. Sabe o que isso significa? Que aquele que é luz incomoda aqueles que estão nas trevas. As trevas se sentem incomodadas com aquele que é luz. Então, esse resultado da integralidade de Daniel causou aí alguns incômodos em alguns companheiros de trabalho de Daniel, outros prefeitos, outros políticos, outros governantes ali, ao ponto deles criarem o quê? Uma conspiração, que é o próximo ponto aqui que a gente vai ver. Daniel ele foi perseguido por conta da sua integralidade. Daniel, ele teve uma conspiração contra a sua vida por conta de quem ele era, dessa integralidade na vida dele. E isso trouxe aí, vamos dizer assim, um grande problema para Daniel. Trouxe uma dor de cabeça muito grande para ele. E olha só qual foi esse problema. A gente pode ver aqui no texto da Palavra de Deus. Todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Esse foi o resultado. Essa foi uma das consequências da integralidade, da seriedade de Daniel. Ser jogado ou ser condenado a ser lançado à cova dos leões. Texto famoso, bem conhecido por várias pessoas, falando de Daniel na cova dos leões. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que Daniel, será que ele continuaria diante de tudo isso? Diante dessa tão grande oposição? Será que Daniel ele continuaria orando ao Senhor 3 vezes por dia? Com as suas janelas abertas em direção a Jerusalém? Será que Daniel continuaria a sua vida diante de Deus normalmente? Diante de um interdito, diante de uma lei que foi colocada contra a vida dele? Alguns poderiam até pensar o seguinte, viu? Mas por que será que Daniel não continuou orando, só que ao invés de abrir a janela na direção de Jerusalém, ele fechava a janela? Por que Daniel, ao invés de orar com as janelas abertas em direção a Jerusalém, ele não orava quietinho na sua casa, tudo fechadinho, e fazia suas orações em silêncio? Poderíamos até questionar todas essas coisas, mas eu acho interessante, olha só o que João Calvino ele fala para nós a respeito dessa situação. João Calvino ele fala o seguinte: não estou dizendo que devamos proclamar a todos os nossos sentimentos e deixar-nos imediatamente arrastar à morte pelos inimigos de Deus e do Evangelho. Ele não está falando isso. Contudo, afirmo que estas duas coisas estão ligadas: fé e confissão. Fé e confissão. E que, de modo algum, podem ser separadas. Olha só que coisa interessante. Fé e confissão, elas não podem ser separadas. Se Daniel deixasse de orar com as janelas abertas, como ele sempre fazia, as pessoas conheciam Daniel dessa forma. Durante quantos anos já ele não vivia assim? Então, se Daniel, de repente, deixasse de orar com as janelas abertas, por causa desse interdito, e mesmo assim tivesse sua vida secreta com Deus, mesmo se ele orasse ali em silêncio, no seu quarto, na sua casa, não mostrando nada para ninguém, ele estaria dizendo uma coisa a todos,
que ele tinha aberto uma concessãozinha com Deus para se sujeitar às ordens do rei Dario. Ele estava fazendo uma concessão, uma pequena concessão ali diante de Deus. Eu vou mudar a minha forma de ser, eu vou mudar a minha forma de agir diante do meu Deus, por causa daquilo que o rei Dario propôs. É isso que ele estaria fazendo. Ele poderia manter a sua fé, mas a sua confissão seria outra. Seria outra. E veja só o que diz aqui o comentarista bíblico Stuart Olyott. Ele fala: a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. A verdadeira cova dos leões, onde ele teve que lutar grandemente com todas as suas forças, foi o seu quarto. Devo permanecer orando, devo permanecer com o meu testemunho diante de Deus, eu devo manter a minha vida de oração, ou eu devo mudar? Eu devo mudar quem eu sou, mudar as minhas atitudes. O quarto de Daniel foi a verdadeira cova dos leões. Ali foi o seu Getsêmani, em que certamente ele foi tentado a negociar a sua fé. Pense que coisa, que luta que Daniel estava enfrentando. E aí eu quero fazer umas perguntas para você nessa hora. Em quais situações você é tentado a negociar a sua fé? Nós somos colocados diariamente em várias situações, em várias circunstâncias. E em muitas delas, nós somos tentados a negociar a nossa fé. E eu pergunto para você, em quais dessas situações você é tentado? Em quais momentos você é tentado a abrir algumas concessões com Deus para negociar, para de repente fazer uma médiazinha aqui com os reinos, os reis, os líderes desse mundo, ou pessoas que você considera importante? São perguntas importantes para nós. Perguntas que nós precisamos sempre estar fazendo. Nesses momentos em que somos tentados a negociar, nesses momentos em que somos tentados a abrir algumas concessões, negociar a nossa fé, diluir aquilo que nós cremos, pensamos, ou mesmo a nossa confissão de fé, aquilo que nós agimos por plena convicção, nesses momentos, nós precisamos tomar uma urgente postura. E eu quero dizer uma coisa para você. Nessa urgente postura, tenha referenciais. Você quer tomar uma postura urgente na sua vida? Em primeiro lugar, você precisa ter referenciais. Olha o que diz o texto aqui. No andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Para onde Daniel olhava? Para onde Daniel estava mirando? É claro que seus olhos não podiam enxergar a cidade, não podiam enxergar Jerusalém. É claro que seus olhos mal podiam, talvez, enxergar o templo, de forma alguma. Mas quando ele mirava na direção de Jerusalém, é porque ele tinha um referencial ali na sua vida. Daniel orava na direção de Jerusalém não porque conseguia enxergar. Daniel, ele não era um cidadão da Babilônia, nem tampouco um cidadão medo-persa, mas ele olhava para Jerusalém, na direção de Jerusalém, para que ele nunca se esquecesse de onde ele era. Precisamos de referenciais na nossa vida para que a gente nunca se esqueça de onde nós somos, a qual reino nós pertencemos. Daniel não era um cidadão da Babilônia ou do reino medo-persa, ele era de Jerusalém. Por isso ele agia como agia, por isso que ele orava naquela direção. Durante quantos anos Daniel permaneceu na Babilônia e depois no reino medo-persa? Durante muitos anos. Daniel ele saiu de Jerusalém com aproximadamente 16 anos. Nessa altura, Daniel já estava com mais de 80 anos. Com mais de 80, indo-se aí, talvez para os seus 90 anos, aproximadamente. Era muito tempo. Mas ele olhava para Jerusalém. As suas janelas estavam abertas para Jerusalém, porque ele sabia que ele era de lá. O reino dele não era daqui.
Por isso, se você quiser tomar posturas urgentes na sua vida, posturas sérias, e de repente diante de situações que nós precisamos de um posicionamento firme na nossa vida, precisamos ter muito claro quais são os nossos referenciais, quais são os seus referenciais de fé, de convicção. Em momentos de tentação ou dificuldades, talvez você precise buscar um ponto de referência na sua vida que te faça lembrar de onde você é. Esse ponto de referência pode ser, de repente, a sua igreja. Você está frequentando a igreja firmemente, assiduamente? Não é simplesmente bater ponto, mas são pontos de referenciais na nossa vida, para dizer, eu faço parte desse corpo. Pontos de referenciais. Talvez você precise se lembrar de onde você é, participando de uma comunidade, participando de um PG, de um pequeno grupo. Pontos de referenciais. Talvez um líder, um irmão da sua igreja que seja tão importante na sua caminhada, que te faça sempre refletir na sua vida. Pontos de referenciais. Tenha, portanto, referenciais na sua vida. Segundo lugar, diante de situações assim tão drásticas, tão tensas, urgentes, posturas urgentes na nossa vida, nós não podemos negociar o nosso tempo com Deus. Não negocie o seu tempo com o Senhor. Olha o que diz aqui o texto, Daniel 6,10. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus. Como era o quê? Do seu costume. Ele tinha isso já presente na sua agenda. Era o seu costume. Esse tempo de oração, esses 3 momentos, ele se colocava de joelhos, com as janelas abertas para Jerusalém. Essa era a sua agenda de oração. Sabe, queridos, precisamos ter momentos de oração, precisamos colocar na nossa agenda um tempo de oração, senão facilmente nós somos engolidos, facilmente aparecem outras demandas na nossa vida. Por se sentir ameaçado, Daniel poderia mudar a sua agenda de oração. Quem sabe ele tinha pensado, puxa, agora o negócio apertou aqui, o pessoal não quer que eu busque mais a Deus. Em vez de orar 3 vezes, eu vou orar 2. Ou, às vezes, talvez uma, de uma maneira silenciosa. Ou, o interdito era, fique durante 30 dias. Ele poderia falar assim, bom, Deus conhece todas as coisas, eu vou ficar por 30 dias sem orar ao Senhor. Não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie. Quanto mais urgente a situação, quanto mais lutas e mais dificuldades, mais devemos intensificar as nossas orações, mais devemos intensificar a nossa agenda de oração. Isso tudo à medida que ficamos mais ocupados. Tem um livro que eu gosto muito, do autor norte-americano Bill Hybels. O título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Um nome bem sugestivo. Quanto mais nós ficamos ocupados, mais nós colocamos coisas na nossa agenda e mais nós tiramos o nosso tempo de oração. Mas esse livro trata justamente o contrário. Ocupado demais para deixar de orar. Quanto mais nós estamos ocupados, quanto mais responsabilidades, quanto mais atividades, quanto mais lutas, mais dificuldades, mais nós precisamos intensificar o nosso tempo de oração. Por isso, não negocie o seu tempo com Deus. Por fim, eu quero trabalhar aqui no 3º ponto com vocês. Diante dessas dificuldades, diante de posições urgentes que precisamos tomar, posturas urgentes, tenha em Deus o seu socorro. Daniel 6,11, ele fala o seguinte, então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas para quem? Diante do seu Deus. Daniel não deixou de buscar a presença do Senhor. Era para ele, o edito, a lei, era para ele pedir ao rei. E vamos dizer uma coisa, Daniel ele tinha o favor do rei. O rei era muito favorável a ele. Só que Daniel, mesmo assim, ele não quis se dirigir ao rei, porque ele se dirigiu ao Rei dos Reis. Tenha em Deus o seu socorro. Tenha em Deus a sua salvação e deposite nele a sua esperança. Por se sentir ameaçado, Daniel
poderia até mudar a sua agenda aí. O rei terreno, por mais que simpatizasse com Daniel, ele nada pôde fazer. Foi feito um interdito, foi feita uma lei que o próprio rei não poderia voltar atrás. Pense só, Daniel ele tinha o favor, ele tinha a amizade do rei Dario, ele tinha a admiração do rei. E mesmo assim, o rei Dario, com todo o seu poder, nada pôde fazer. Somente o rei dos reis poderia intervir naquela situação. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você pode até ter amizades, você pode conhecer pessoas influentes, e isso não tem problema nenhum. O problema é quando depositamos a nossa esperança e a nossa confiança nessas pessoas. Daniel, ele colocou o seu socorro em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, coloque o seu socorro em Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, busque ao Senhor. Faça assim como Daniel, faça súplicas diante do seu Deus, do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Finalizando, olha o que esse texto nos mostra, que Daniel não foi poupado dos problemas. Em todo esse texto nós aprendemos isso. Daniel não foi poupado dos problemas, mas nos problemas ele foi poupado. Sabe o que isso nos mostra? O texto de Isaías 43, queridos. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem as chamas o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O texto do profeta Isaías, ele fala justamente isso. Quando você passar, o texto não está dizendo que você nunca passará pelas águas, nunca passará pelo fogo. Não disse a Daniel, você nunca vai passar pela situação da cova dos leões. Mas disse que quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu estarei com vocês. Daniel, quando você for lançado na cova dos leões, eu estarei com você, Daniel. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você for lançado, se você está no meio de uma situação, não reclame, não questione o Senhor, por que eu estou nessa situação? Mas saiba que no meio da situação, no meio da circunstância em que você se encontra, Deus provê o livramento para a sua vida. Deus não promete que não passaremos pelo fogo, mas que no fogo nos daria livramento. Ele mesmo estaria com os seus. Foi o que aconteceu com os seus amigos lá na fornalha. Ele foi o quarto homem na fornalha. Com Daniel, olha o que aconteceu com Daniel. O meu Deus enviou quem? O seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus esteve presente, foi o próprio Senhor Jesus que fechou a boca dos leões, acalmou aquelas feras, para que Daniel passasse aquela noite toda. Cercado por leões? Sim, mas na presença do Senhor Jesus. Na Babilônia, se matava numa fornalha. No Império Medo-Persa, a morte era na cova dos leões. E no Império Romano, a cruz era a forma mais cruel de morte. Daniel e seus amigos foram libertos da fornalha de fogo ardente, da cova dos leões. Pela cruz, o Senhor Jesus passou por mim e por você. Permaneça firme, não negocie com esse mundo. O Senhor será glorificado através da sua vida. Todas as vezes que nos mantemos firmes, mesmo diante de ameaças, nós estamos dando uma oportunidade maravilhosa para vermos o agir de Deus na nossa vida, o livramento do Senhor, milagres acontecerem. Por isso, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja firme, seja fiel. Fidelidade a toda prova. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, antes de encerrarmos essa transmissão. Vamos orar?
Deus eterno, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é um Deus presente no meio da tribulação. Ó Deus, muitas vezes nós passamos ou estamos no meio de situações que nós não gostaríamos de passar. Mas nós vemos na Tua palavra, Deus, que no meio dessas situações, o Senhor se faz presente. O Senhor manifesta a Tua graça, o Teu poder. E é assim que eu peço, Deus, na vida de todos aqueles que estão assistindo, que estão colocando as suas vidas diante do Senhor agora, que muitas vezes têm passado ou estão passando por situações difíceis, situações adversas, perseguições, lutas, dificuldades. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor se faça presente nessas vidas, que eles possam ver o anjo do Senhor, o quarto homem na fornalha, o anjo do Senhor fechando a boca aos leões, o Deus presente. Ó Deus, o Senhor sim é o Deus que nos livrou da cruz, porque o Senhor Jesus tomou a cruz no meu lugar e no lugar de cada um aqui. Louvado seja o teu nome, fortalece a tua igreja e dá-nos, ó Deus, firmeza nas nossas convicções, posturas firmes, mesmo diante, ó Deus, de situações adversas na nossa vida. Que não venhamos abrir mão da nossa fidelidade e do nosso amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe.